7º ano. Tudo bem com vocês? Novamente aqui o nosso componente curricular Ensino Religioso. Aqui com vocês, professora Lúcia Freitas. Hoje a nossa aula 5, nós vamos ver como objeto do nosso conhecimento lideranças religiosas. E qual é o detalhamento desta aula de hoje? O que nós vamos esmiuçar, degustar aí? O líder religioso, um exemplo de vida. O patriarca, o papa, o pastor, pastora, o padre, a freira, o monge, a monja, o sheik, o rabino. Muito bem, pessoal. Talvez algumas dessas lideranças aí vocês nunca tenham ouvido falar de forma mais aprofundada. Então, muita atenção para a nossa aula de hoje. Vamos lá? E agora nós vamos para a nossa aula, que é sobre lideranças religiosas. Mas antes de nós vermos o que é o líder religioso, eu quero chamar vocês para assistir conosco um vídeo sobre o que é liderança religiosa para vocês. Para cada um de vocês. Será que vocês querem ser um líder religioso? Ou vocês já são uma liderança aí na comunidade de vocês? Vocês sabem o que é liderança? Vamos lá? Olá! Você sabe o que é uma liderança? Não! Sim, sabemos! Sabemos, mas queremos saber mais! Você alguma vez pensou se você precisa de um líder na sua vida? Ou se você quer ser o líder de um grupo? Vamos ver o que é liderança? Alguém arrisca falar? Eu li no dicionário que é comando, direção, é a capacidade de revelar autoridade no comando de outros. Muito bem! Acertou em cheio! É exatamente isto e mais um pouco que falarei para vocês. Um líder é uma pessoa que consegue comandar um grupo, influenciando-o em suas escolhas, atitudes e reações. Mas como ele faz isso? Motivando, influenciando, inspirando e comandando o grupo a atingir um objetivo comum. A liderança arrasta seus seguidores a lhe seguirem de forma fácil e natural. Isto que disse agora me fez pensar em algo sério. Se o líder arrasta um grupo, ele pode ser bom ou ruim. Arrastar para o bem ou para o mal, né? Isto mesmo! Mas para confirmar isto, vamos ver como surgiu a liderança? Vamos lá! Quando surgiu a vida no planeta, nós e outras espécies fomos nos desenvolvendo, nos adaptando e seguindo a evolução. E é aí que entra o líder. O líder surgiu como um recurso biológico de se adaptar para desenvolver a capacidade de sobrevivência. Ou seja, quando os grupos de cada espécie têm uma liderança, possuem mais probabilidades de sobreviver, de se defender, pois são organizados nas ações de sobrevivência. E aconteceu por eras, isto sendo reforçado e adaptado no planeta, atendendo ao chamado da vida para a perpetuação de cada espécie e sua sobrevivência. Peraí! Então foi a necessidade de sobrevivência que criou o líder? Exatamente! Se verificarmos as lideranças mais primitivas da Terra, veremos que o objetivo delas era fortalecer o grupo, tomar conta dele e oferecer as melhores formas de sobrevivência. Mas então, o líder é quem manda? Não necessariamente. O líder é o que procura fazer o melhor para o grupo, garantindo o bem-estar. Com o tempo e o desenvolvimento, a sociedade foi ficando mais complexa e com mais questões a serem resolvidas. Com isso, surgiram mais outros elementos para alguém ser líder. Mas e a minha pergunta? Um líder pode ser bom ou ruim? Já chegaremos lá. O que um líder faz é conduzir as pessoas. E tem que se ver para onde e como ele conduz, e também os seus propósitos. Pode ter um propósito egoísta, com interesses pessoais ou de um pequeno grupo, ou um propósito altruísta, coletivo, que inclua outras pessoas ou comunidade maior em seu plano. E ele pode conduzir pela força, influência, poder, dinheiro ou uma grande causa, como amor pela humanidade. Assim, o líder pode ser bom ou ruim,
Temos Hitler como exemplo de um péssimo líder, que ensinou o ódio, e Jesus Cristo como o maior líder que o mundo já viu a ensinar o amor ao próximo. Ah, entendi tudo. Então os líderes religiosos são aqueles que seguiram Jesus? Nem todos. Muitos líderes religiosos trazem ensinamentos e doutrinas que não são cristãs, mas nem por isto desmerecem por sua mensagem, pois todas elas ensinam a ética do amor e do respeito a todo tipo de vida no planeta. Vamos lá estudar alguns deles? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Liderança para vocês era isso? Eu tenho certeza que sim. Então agora nós vamos enfocar o líder religioso. Mas, professora, quem é o líder religioso depois de toda esses conceitos e todos esses exemplos que nós vimos aí, como surgiu a liderança? O líder religioso, pessoal, é a voz da comunidade. É alguém que fala, que busca o desejo e a necessidade da tradição religiosa em favor de um mundo mais humanizado. Como assim, professora? Acompanhe comigo aqui. O líder religioso é aquele que vai mostrar a mensagem daquela tradição religiosa, a mensagem de amor, a mensagem que busca o bem para toda a comunidade e que prega o bem comum. Este é o líder religioso, dentro daquela tradição religiosa. Deu para vocês entenderem? E o líder religioso, gente, ele tem funções que nós vamos ver agora. Essas funções são importantíssimas para o líder religioso e para a comunidade religiosa, para aquela tradição religiosa. Quando eu falo tradição religiosa, gente, eu estou falando aqui da religião, ok? Vamos ver. Primeira função dele, ser exemplo de vida. Todos os líderes religiosos, eles se dedicam à defesa da vida e eles têm uma relação profunda com o transcendente, construída em cada tradição religiosa. Eu vou explicar para vocês. Vejam bem, acompanhe comigo. O líder religioso, ele estuda sua tradição religiosa, tira o que há de melhor nela e transmite para os seus fiéis, para os seus irmãos de crença. Ele é alguém dedicado. E esse estudo, esses preceitos morais, ele passa para os membros da comunidade, porque na maioria das vezes, ou podemos dizer sempre, esses preceitos vêm em defesa da vida, em defesa do amor. Outra questão importante é que ele auxilia no descobrimento da sacralidade da terra, de tudo que está nela e que dela provém. Como assim, professora? O líder religioso, dentro da sua tradição religiosa, ele é um guardião da terra, ele é um guardião do nosso planeta. Ele nos leva a louvar este planeta como a nossa casa, o nosso chão. Ele nos dá o exemplo primeiramente, ok? Vamos adiante para a próxima cartela. Mais uma função do líder religioso. Preservar e repassar a tradição e os ensinamentos religiosos da sua religião. O líder religioso, gente, é aquele que nos passa os dogmas da religião, que nos passa os preceitos morais, certo? É ele que vai nos passar os ensinamentos e nós vamos tentar agregar na nossa vida e tentar aplicar. Ele é o exemplo, ele vai nos passando e nós vamos digerindo e aplicando na nossa vida. Outra questão, outra função do líder religioso, importantíssima, pessoal, é ser o guardião. Ele é o responsável em transmitir a palavra sagrada. Seja essa palavra sagrada, pessoal, escrita ou oral, ela é enriquecida com exemplos de vida para o grupo. Esse grupo deve ser capaz de repetir aquilo que recebeu do líder e transmitir esta tradição para as outras gerações. Mas, professora, então o líder, ele é sempre exemplo? Sempre, gente. O líder começa a liderança pelo seu exemplo. O carisma do líder é o exemplo, ok?
E aí, como é que se escolhe um líder religioso? Como será que as pessoas daquela comunidade religiosa fazem para escolher um líder religioso? Qual vai ser o requisito principal para a escolha deste líder? Vamos ver? Geralmente, a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do carisma, por causa do seu dom, a sua capacidade de agregar, de liderar, de conduzir e anunciar o evangelho ou a prática desta tradição religiosa, o dogma desta tradição religiosa para a comunidade. Vejam bem, o líder religioso, ele tem que ser carismático. Ele tem que juntar a sua comunidade religiosa, ele tem que unir a sua comunidade religiosa, ele tem que levar, através do carisma, a sua comunidade religiosa a amar a lei da sua doutrina e praticar no seu dia a dia. Quando eu disse para vocês que o líder religioso tem que ser exemplo, é porque as pessoas irão segui-lo. Lembrem daquele ditado que diz: as palavras calam, mas os exemplos arrastam. E o líder religioso, pessoal, é alguém que arrasta a sua comunidade religiosa pelo exemplo de vida. E agora nós vamos ver, dentro das tradições religiosas, os maiores líderes religiosos nessas tradições. Começando pelo judaísmo. Quem foi o primeiro líder religioso do judaísmo e considerado o maior líder religioso? Foi Moisés. Mas por quê, professora? Porque Moisés, lá na história do povo hebreu, tirou o povo da escravidão do Egito. Ele foi o líder que arrastou o povo para a libertação. Mas hoje o líder dos judeus, ele é o rabino, que auxilia, ensina a aplicação da lei judaica. E o rabino, pessoal, ele tem autoridade sobre a interpretação da Torá. Professora, lembra para nós o que é a Torá? A Torá são aqueles livros com as leis do judaísmo. Essas leis vêm lá, gente, do tempo do povo hebreu pelo deserto. Elas sofreram algumas modificações, é o Pentateuco, o livro com os 4 livros lá que compõem a Torá. Mas o líder religioso, ele adapta e mostra para o povo judeu que ele pode cumprir essas leis na comunidade no dia de hoje, certo? Então, o rabino é o líder religioso atual do judaísmo, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o rabino. O que eles fazem hoje, na atualidade, na modernidade, contemporaneidade? O líder hoje é o responsável, pode passar a cartela, por favor, pelo ensino e aplicação dos ensinamentos do judaísmo. Embora ele não seja um sacerdote do judaísmo, gente, então não é considerado necessário que ele participe de todos aqueles rituais do judaísmo, como o casamento, o bar mitzvah, onde o rapaz é apresentado para a comunidade judaica, certo? Mas ele é o líder que agrega a lei do judaísmo, certo? Então ele leva os judeus a cumprirem esta lei, ok? Agora nós vamos para a questão do islamismo. Quem é o líder maior do islamismo? Vamos ver? O líder maior do islamismo, gente, é o profeta Muhammad, Maomé. Vocês lembram a história do Maomé, que ficou órfão, que foi criado pelo tio. Quando ele ficou adulto, ele se recolheu para uma montanha lá, e lá ele recebeu uma mensagem do arcanjo Gabriel para fundar o islamismo. E como é que ele foi reconhecido como líder? Ele fundou o islamismo na cidade dele, mas ele não foi reconhecido. Aí ele teve que ir para outra cidade, a cidade de Medina, onde ele foi reconhecido como líder religioso. Por que, professora, que ele foi reconhecido? Porque lá nesta cidade, acompanhe comigo, ele unificou os ensinamentos, certo, do judaísmo, e uma coisa importante que Maomé fez, ele juntou as tribos árabes
Ele uniu as tribos que guerreavam lá, e aí o que o Maomé fez? Ele implantou a religião monoteísta do islamismo. E hoje, quem é o líder máximo do islamismo? É o sheik. O sheik é aquele que agrega, certo? O sheik árabe é o líder que agrega e se responsabiliza pela mesquita e por todo e qualquer procedimento religioso lá da mesquita, como o casamento islâmico e as sessões de orações. Quem preside? O sheik árabe. Então o sheik, gente, ele está sempre na mesquita, certo? Fazendo o quê? Agregando e congregando as atividades lá islâmicas, e ele também faz valer as leis do islamismo, certo? Aí agora nós vamos ver, nós já vimos duas religiões do livro, o judaísmo e o islamismo. Agora nós vamos ver os líderes religiosos do cristianismo. Não precisa nem eu dizer para vocês, porque vocês já viram no vídeo quem foi e quem é o maior líder religioso do cristianismo. Vamos lá? Jesus Cristo foi o maior líder religioso e é do cristianismo. Por quê, professora? Porque ele pregava a paz, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens. E ele é considerado o maior líder carismático de todos os tempos. Por quê? Porque ele ensinou à humanidade a lei do amor. Ok até aí? Então vamos lá. Nós também vamos ver que no cristianismo os apóstolos, eles também, na época de Jesus, foram grandes líderes religiosos, porque eles fundaram as primeiras comunidades cristãs. Se vocês lerem lá o Atos dos Apóstolos, lá na Bíblia, vocês verão a fundação das primeiras comunidades religiosas, que elas foram fundadas pelos apóstolos. Em cada comunidade, eles se constituíam como líder religioso daquela comunidade, certo? E quem é o líder religioso hoje das religiões cristãs? Vamos ver dentro do cristianismo, no catolicismo romano. Nós temos no catolicismo romano o Papa, que é o líder máximo da Igreja Católica. O Papa, ele trabalha o ecumenismo, promove o diálogo interreligioso, promove trabalhos de caridade e também é um grande defensor dos direitos humanos. O Papa é uma figura universal, todas as outras religiões dialogam com ele. E o Papa é uma pessoa aberta a esse diálogo. Então, por isso ele é visto como um líder carismático. Ok? Então, no cristianismo, no catolicismo, o líder máximo é o Papa, mas nós temos também padres, que depois nós veremos na nossa próxima aula, que foram líderes na sua paróquia, certo? Vamos para a próxima cartela? Padres na sua paróquia, que são líderes religiosos. Temos freiras responsáveis pela sua congregação, que nós chamamos de madre, e temos freiras que são responsáveis por comunidades inseridas em bairros, e ali elas se transformam numa líder religiosa. Temos o monge católico, a monja católica, que são responsáveis por uma comunidade religiosa, por um mosteiro. E esses líderes, gente, por que eles são constituídos como líderes religiosos, como são vistos? Acompanhe comigo. Esses líderes, eles ensinam a fé para a sua comunidade, eles levam a fé para a comunidade e se destacam por isso. No seu exemplo, eles levam para a comunidade os princípios do amor, o princípio da caridade, o princípio da acolhida. Por isso, eles se transformam em líderes religiosos desses grupos religiosos. Ok? Gente, nós vamos continuar falando sobre os líderes religiosos e eu vou focar no final um pouquinho mais sobre o carisma do líder religioso, ok? Vamos adiante então para a próxima cartela. Nós temos vários catolicismos, eu já falei para vocês no 6º ano, lá nós já falamos, o romano, o ortodoxo e por aí vai. Lá no ortodoxo, nós temos o patriarca. Quem é o patriarca?
é o líder religioso das igrejas católicas não romanas. O que ele faz? Ele tem a missão principal de manter esta igreja unida. Como assim, professora? Porque são várias igrejas católicas ortodoxas, certo? E o que ele faz? Ele mantém as relações, a união entre essas igrejas cristãs. Vejam bem, acompanhem comigo, não é só entre essas igrejas cristãs. O líder religioso ortodoxo, que é o patriarca, ele mantém diálogo também com outras denominações religiosas, cristãs, gente, e também não cristãs. Ele promove o diálogo interreligioso no mundo. Nós temos lá da Igreja Católica Copta no Egito, da Antioquia, da Etiópia, nós temos lá da Romênia, nós temos lá da Rússia. Vocês estão vendo aí um patriarca na foto que é da Igreja Ortodoxa Russa, certo? E um fato interessante, a única igreja católica que instituiu o celibato, a igreja cristã que instituiu o celibato foi a Igreja Católica Apostólica Romana. As ortodoxas, o padre, o patriarca, eles podem casar e constituir uma família, certo? É um dado interessante para que vocês tenham aí, guardem com vocês. E temos também dentro do cristianismo, no protestantismo, os pastores. E aí eu vou falar para vocês aqui, vou me ater um pouquinho num dado muito interessante. Gente, a igreja protestante, ela foi pioneira no feminismo, no protagonismo feminino. Por quê? Porque as igrejas protestantes instituíram a liderança religiosa feminina, as pastoras. Isto é um dado muito importante, o protagonismo da mulher como líder religiosa. É um avanço, começou lá no século XX e agora no século XXI está se expandindo. Para a mulher, isto é um avanço importantíssimo. As pastoras, elas estão se constituindo assim líderes religiosas maravilhosas, porque com seu exemplo de vida, com seu apostolado, elas estão levando a palavra de Deus, certo? Então eu quero que vocês guardem aí com vocês. Nas igrejas protestantes é muito forte o protagonismo feminino com o trabalho das pastoras nas suas comunidades religiosas, ok? Vamos adiante então. Nós vamos ver dentro destas lideranças aí, temos mais alguma cartela? Ok, nós vamos ver, pessoal, dentro das lideranças religiosas, o maior atributo que um líder religioso deve ter, que é o carisma. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do carisma. O carisma, acompanhem comigo. O carisma, ele vem com aquela atitude do líder religioso de se fazer presente na sua comunidade, de aceitar a sua comunidade dentro das suas limitações e algo muito importante. Dentro deste carisma, o líder religioso, ele vai mostrando caminhos para os seus liderados, para a sua comunidade religiosa. Isso é muito importante que tenhamos aqui presente. O líder religioso, através do seu exemplo de vida, a prática da caridade. Outro fator importante, a prática da oração, a prática de ir para dentro. Ele dá como exemplo para a comunidade a sua vida de oração, a sua contemplação, aquilo que os budistas dizem, o curvar-se diante da divindade. O líder religioso, ele mostra com a sua vida isso para a sua comunidade. E vou novamente falar sobre esta máxima que a gente sempre fala. As palavras calam, os exemplos arrastam.
O líder religioso, com o seu carisma pessoal, ele arrasta a sua comunidade religiosa. Se ele se engaja numa causa social, num momento que a população está passando por dificuldade, seja uma enchente, seja problema de epidemia, seja problema de doença, seja problemas, fatores econômicos naquela comunidade, se o líder religioso vai lá, chama a sua comunidade para fazerem cestas básicas e distribuir para a comunidade, ele está exortando a comunidade à caridade, este carisma dele é um exemplo para a comunidade. Este é um exemplo. O outro exemplo que eu acabei de falar para vocês e que é muito forte no líder religioso, gente, é a questão da vida de oração. Não se concebe um líder religioso que não tenha cultivada a sua vida de oração. Porque ele vai passar, independente da forma de oração, certo, pessoal? Independente se é através de um ritual, não interessa. Mas se ele tem a prática da oração, da contemplação, da adoração à divindade, ele vai passar isto para a sua comunidade. E a comunidade, ela vai, pelo exemplo, aplicando, agregando a sua vida e de uma hora para outra a comunidade está aplicando. É uma comunidade de fé. Outra questão do líder religioso, um exemplo muito sério, é a questão dos direitos humanos, a defesa da vida. O líder religioso, no seu carisma, ele está sempre atento às causas sociais, ele está sempre atento quando há agressão à vida, seja qual for a forma de vida, a fauna, a flora, o meio ambiente, a vida humana, ok? Ele está sempre atento a esta exaltação da vida e defesa dessa vida. Então, o líder religioso, ele passa para a sua comunidade o quê? A questão de lutar para preservar a vida, a questão de se engajar para preservar a vida. Ok, pessoal? Uma outra questão também do líder religioso são os direitos humanos. Esta aí é muito séria. Todo líder religioso, ele tem como carisma a defesa dos direitos humanos. Como assim, professora? Na comunidade que ele vive, no bairro, na cidade, no país, ele está sempre atento para que as pessoas da sua congregação religiosa ou da sua localidade tenham seus direitos assegurados. E ele luta por isso. E o líder religioso, no seu carisma, ele leva a sua comunidade a também praticar isto, a esta luta. A comunidade que segue seu líder religioso, ela está sempre em defesa dos direitos humanos, dos seus membros e das pessoas no seu entorno. Nós falamos aí sobre as mulheres, o líder religioso, ele trabalha e luta contra a misoginia. O que é misoginia, professora? É o desrespeito à essência feminina, é o desrespeito à mulher. Vocês estão vendo aí que as pastoras, elas estão com grande protagonismo como líderes religiosas. Por quê? Porque atrás vieram líderes religiosos que lutaram para que isso acontecesse. Certo, pessoal? Então, guardem bem aí esta característica. Principal característica do líder religioso, o carisma, que engloba tudo isto que eu falei para vocês, certo? Na próxima aula nós veremos alguns líderes religiosos, conheceremos alguns líderes religiosos. Eu espero que desta aula vocês tenham aí agregado, guardado, que é um líder religioso? E o que é uma liderança religiosa? Será que algum de vocês não aspirarão ser um líder religioso no futuro? Ou será que algum de vocês aí na comunidade de vocês
já não são um líder religioso? Vocês irão me responder no chat, certo? Quero saber de vocês. Ok, pessoal? Então, estamos finalizando aqui a aula. A sua aula continua no próximo vídeo.